Eu lembro direitinho, em 2004, quando lançaram o filme A Paixão de Cristo, nós fomos assistir lá, morávamos em Ubatuba ainda, e fomos assistir no cinema. E no final, fazia o quê? 4 anos de conversão nossa. No final, o cinema inteiro chorando, e eu e a pastora sorrindo, rindo, muito felizes, porque a gente entendia o que tinha acontecido, enquanto o povo tinha se entristecido, porque os olhos deles viam o que mostrava para ele. Eles não conseguiam ver o que no reino espiritual estava acontecendo. Você vê que a maior vitória de Jesus Cristo foi a morte. Às vezes nós nos lamentamos com um monte de coisa, e essas lamentações podem estar sufocando a nossa vitória. Mesmo porque, para você ser vencedor, para você vencer uma guerra, para você vencer uma luta, para você vencer no esporte, você precisa de guerrear contra alguma coisa ou alguém. Sim ou não, igreja? Às vezes nós pedimos tanto vitória para o Senhor, mas ninguém quer passar pela guerra. Fica aí difícil, talvez impossível disso acontecer. De fato é que naquele tempo, deve ter sido sim uma coisa muito estranha realmente. Mas sabe, era um pouco recente, porque de Gênesis até Malaquias, todos os profetas, seja menores ou maiores, quando a gente fala profeta maior ou menor, na verdade não é porque foi o mais usado ou não, é só por causa do tamanho do livro. Profeta maior, os maiores livros, menores livros, é apenas por isso. Mesmo porque Deus não faz acepção de absolutamente ninguém, achando que um é mais do que o outro. Mas desde Gênesis até Malaquias, o profeta, Abacuque e tantos outros menores que a gente ouve, todos apontavam para a vinda de Cristo. Todos apontavam para aquilo que Cristo ia passar na terra. Todos apontavam. É incrível isso. E o próprio Jesus, quando ele esteve na terra, ele falava para os seus discípulos que ele ia ser traído, que ele ia ser crucificado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas mesmo assim, quando Jesus foi preso, alguns dos discípulos fugiram, outros apenas realmente negaram. A mãe, obviamente, toda chorosa, assim como os seus discípulos, os mais chegados deles. E me parece que momentaneamente eles esqueceram de que na verdade tudo aquilo que estava acontecendo era a grande vitória que já tinha sido pré-anunciada. E porque é difícil mesmo eu e você olhar para aquele que veio para trazer vitória, de repente ser entregue e está sendo morto. Aos nossos olhos a gente olha e fala assim, caramba, eu estava esperando, a nossa esperança está morrendo. Não, a nossa esperança, ela iria ressuscitar no 3º dia. Mas quem que ia lembrar naquele momento de uma pessoa tão querida e amada assim? Eu só estou contando isso porque hoje é uma noite especial. Talvez não exatamente, bem provavelmente não exatamente o dia, claro, em que tudo aconteceu. Mas a sua vida é o que você faz dela. É isso que acontece. Jesus sabia tudo o que ele ia passar. E ele não quis mudar absolutamente nada. Ele não mudou nada. Gostaria que você se colocasse de pé em reverência à palavra do nosso Deus e Pai. Abrindo a sua Bíblia no livro das cartas, da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, no seu capítulo 2, apenas o versículo 11. Texto bem simples, bem curto, mas que fala tudo. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Portanto, em Deus não existe parcialidade alguma. Em outras versões, Deus não faz acepção de nenhuma pessoa. Uma versão mais popular, ele não acha você mais bonito do que eu e nem vice-versa. Ele não acha que você é melhor do que eu ou vice-versa. Ele não acha nada a nosso respeito. Ele tem todos nós como filhos dele. E isso deve ser o suficiente para mim e para você. Pai, quero te agradecer por essa data comemorativa. Sim, uma lembrança que não devemos ter numa sexta-feira da paixão, como falam, mas uma lembrança que devemos carregar a cada segundo da nossa existência na terra. Mas se hoje colocar assim, Senhor, que alegria é poder ver, poder sentir, poder contemplar o que os seus profetas falaram,
poder contemplar o que teu filho viveu na cruz e ressuscitou. Poder, Senhor, sentir a tua presença através do teu Espírito, ouvir a sua voz, Espírito Santo, ser conduzido, direcionado por ti, Espírito Santo. A minha esperança e a minha declaração dessa noite é que todos possamos ouvir a sua voz, contemplar a sua beleza, a sua majestade, a sua bondade. Oh Senhor, fala conosco, que possamos ser sim, confrontados, sim Pai, confrontados, mas que a tua verdade, ela sobressaia sobre a nossa verdade, e que ela, que é absoluta, reine sobre nossas vidas. Que cada, Senhor, coração que aqui chegou, independente do estado de espírito, cansado, triste, amargurado, sem a certeza de que vai dar certo, com as suas impossibilidades, com milagres a receber, tudo isso, nesse momento, não importa, porque queremos que todos saiamos daqui de uma maneira diferente de como entramos, com a certeza absoluta de que o Senhor não é só um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Pai bondoso, um Pai amoroso. Sim, Senhor, nós esperamos ouvir a sua voz, que o Senhor possa tocar-nos nessa noite com a tua mão, com teu amor, com teu santo, precioso e maravilhoso Espírito. Assim oramos, Pai, e assim te agradecemos para todo sempre. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas assim, muito linda para o Senhor. Gostaria de ouvir um glória a Deus bem alto. Aleluia! Louvamos ao Senhor, Pai, por tudo que fez, por tudo que faz e tudo que fará. A ti toda a honra, a glória, os louvores são para o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos nos sentar. Sabe aqueles dias que você acorda se sabotando? Dias que você fala assim: caramba, tudo que eu faço é, para os adolescentes principalmente, eu acordo, vou para a escola, volto, tenho as minhas obrigações ou não, durmo, vou para a escola, volto. Tem outros que falam: eu acordo, vou para o trabalho, volto, tem mais trabalho em casa. Aí eu durmo, acordo, tem mais trabalho. Nós acordamos muitas das vezes nos sabotando. Acordamos e dizemos: eu acho que hoje não vai dar certo, eu acho que está muito ruim, o dia está escuro apesar de ter um sol imenso. Tem dia que a gente pensa: será que Deus realmente gosta de mim? Porque quando nós olhamos para outras pessoas, a sensação que às vezes nós temos é que Deus parece que gosta mais da outra pessoa. E como nós lemos o versículo agora de Romanos capítulo 2, versículo 11, eu vou ler em outras versões também. A palavra de Deus deixa muito, mas muito bem clara, de que Deus, Ele não tem filhos que Ele gosta mais. Ele não tem filhos preferidos. Não tem. Ele, em João 3,16, diz que Ele amou o mundo. Amou a todos. Entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer, ressuscitar na cruz, para que eu e você possamos ter o acesso ao trono da graça, acesso à salvação. É por meio dele, para ele são todas as coisas. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou. E às vezes nós achamos muitas coisas, né, amados? Principalmente de que Deus não gosta da gente. Romanos 2,11, nessa versão, diz assim: pois ele trata a todos com igualdade. Fazendo comparação com outras, na NVI diz que, pois Deus não mostra favoritismo. Na NTLH, pois ele trata, NTLH é uma abreviação, nova tradução da linguagem de hoje, pois ele trata a todos com igualdade. Na Almeida Revista Atualizada ele diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Na Almeida Revista Corrigida, porque para com Deus não há acepção de pessoas também. Na Nova Almeida Atualizada, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Há outras versões, na Bíblia Livre para Todos: para Deus todos são iguais, não há favoritos. Então,
o que acontece? O tema dessa noite é, diga bem alto, só para você decorar, só para chamar a sua atenção, diga, minha vida é o que eu faço dela. Eu vivo de acordo com o que eu faço, eu vivo de acordo com o que eu vejo, eu vivo de acordo com o que eu ouço, eu vivo de acordo com o que eu tenho atitude. Mas o tema real dessa noite é, se a vida é minha e do jeito que ela está, é porque eu fiz ela assim. É muito dolorido ouvir isso às vezes, porque nós não admitimos que nós estamos errados. Nós admitimos que todas as nossas voltas estão erradas, menos nós mesmos. Nós vamos aprender nessa noite muitas coisas sobre isso, muitas mesmo. Para que, talvez, ouvindo a verdade da parte de Deus, não só um talvez, mas é o que eu desejo, e é o que o Pai deseja, é que nós mudamos o jeito de observar, olhar, o jeito de sentir as coisas, para que a gente possa viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Porque quando você olha a Bíblia, Deus, como pai, a gente vive falando isso. Gente, se os pais normais, porque tem pai que é anormal, os pais normais querem que seus filhos sempre sejam melhores do que eles, do que nós pais. Todos os pais querem que os filhos tenham um casamento melhor, tenham uma amizade melhor, tenham um trabalho melhor, tenham finança melhor, viajem muito mais do que a gente. Essa é a ideia central de todo pai. Obviamente, irmão, quando eu falo pai, estamos colocando os dois juntos. Então essa é a ideia central dos seres humanos, assim mesmo como a Bíblia diz, que somos maus, queremos fazer o bem para o nosso filho. Imagina nosso Deus e Pai, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, nos versos que se seguem. Deus, Ele é bom, justo e fiel, não há maldade nele, há apenas coisas boas, benéficas, saudosas, promessas incríveis para aqueles que estão nele. Só que nós acordamos às vezes nos sabotando mesmo. Eu lembro de um dia em que, logo no comecinho, eu tive dois pensamentos, o mesmo pensamento em duas épocas diferentes, antes de Cristo e assim que eu me converti pouco tempo depois. Eu lembro que esses dois pensamentos foram iguais em tempos diferentes, e eu ficava olhando assim e falei, caraca, sabe, Eduardo, quando você olha para uma pessoa, você fala assim, pô, tudo que ela faz dá certo, por que tudo que eu faço não dá certo, ou dá meia boca? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu tive essa sensação, irmãos, talvez tenha sido só comigo. Eu tenho um amigo especial, que é cristão, graças a Deus. Rapaz, tudo que ele, com 18 anos, nós servimos o exército junto. Com 18 anos ele já tinha um carro dele, já tinha um negócio dele. E eu olhava, não tinha. E esse mesmo amigo, assim, ele foi progredindo financeiramente falando, muito rápido, assim, e eu ficava me perguntando. Tudo bem, ele foi cristão muito antes de mim também, não vem ao caso isso, mas essa era a minha sensação. E depois que eu me converti por muito tempo, eu continuei com essa sensação. Falei, caraca, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou limitado sim, mas eu me esforço em reconhecer meus erros. E eu não via as coisas acontecendo comigo. Eu só via as coisas acontecendo com os outros. Parece que é só com os outros que acontecem as coisas boas. Quem já teve essa sensação assim, esquisita como eu? Eu achei que era, de verdade, irmão, eu achei que não era muitos. Graças a Deus que vocês também estavam assim. E se estão ainda, hoje a palavra vai mudar nossa história, em nome de Jesus Cristo. Quero ler um pedacinho de uma história, no livro de Atos. Atos capítulo 10. Vamos ler apenas 2 versículos e a gente conta a história que fica mais rápido. Atos 10, versículo que nós vamos ler é o 34 e 35. Então Pedro começou a falar e ele disse: agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual. O que essa história conta? Essa história é sobre Cornélio. Cornélio, ele não era judeu. Naquele tempo, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, morreu, Jesus pregou para todo mundo. Mas os discípulos, eles só pregavam para os judeus.
Não tinha pregação para os povos chamados gentios, que somos nós. Não tinha. A salvação era só para judeus. E era assim, algo extremamente rigoroso. Tão rigoroso, que essa era a primeira vez que Pedro estava pregando para Cornélio. E a primeira vez que Pedro estava batizando um homem que não era judeu e trazendo a salvação, não só a casa dele, mas toda a sua família. E a história começa quando Deus dá uma visão para Pedro engraçada. Pedro ele sonha com um lençol muito grande, onde tinha alimentos, só que todo alimento que estava ali, para os judeus eram alimentos impuros, como por exemplo a carne de porco. E no sonho, Deus mandava Pedro comer. E Pedro falou, não vou comer essa comida, não posso comer essa comida. Resumindo o sonho, Deus falou assim, como você pode chamar de impuro aquilo que eu criei? Ele não entendeu o sonho assim, na hora, do jeito que foi. Só que, aonde Cornélio estava, distante dali alguns dias, ele também teve um sonho. E Deus deu um sonho para ele que ele tinha que chamar Pedro, que estava na cidade tal, ele tinha que mandar homens lá e trazer Pedro, porque Pedro tinha algo para falar para ele. Um homem que não era judeu. Um homem que eles não podiam nem se misturar, quanto mais falar e trazer salvação à vida deles. E então quando Pedro é trazido, é convencido a ir lá, porque quando ele chega, os homens chegam até lá pegar Pedro, Pedro não queria ir. Mas Pedro lembrou do sonho. E ele foi. E quando chega lá, Pedro conta o sonho e Cornélio conta o sonho dele. E quando ele ouve o que Cornélio fala e ele soma com o sonho que ele teve de Deus, ele entendeu que ele precisava pregar para um homem e sua família que não eram gentios, que não eram judeus, eram gentios. E naquele dia, houve salvação na vida daquele homem. E aí, o que Pedro fala? Então Pedro começou a falar e disse, agora eu sei que de fato Deus trata a todos de igual. Não há acepção de pessoas, pois ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Mas aqui tem um pequeno detalhe. A palavra diz que Cornélio era um cara justo, que dava esmolas, ajudava aos pobres, um homem que se colocava, cria em Deus, ele não sabia que Jesus já tinha vindo, era um homem melhor do que nós, se fosse colocar hoje em dia. O que ele precisava era saber sobre Jesus, e ele não sabia ainda. Só que ele não era judeu. E quando Pedro chega lá, é um alvoroço total. Mas nesse versículo 35 fala assim, pois ele aceita a todos, que todos? Todos que o temem. E aí tem um detalhe que faz a diferença. O tema dessa noite é, sua vida é o que você faz dela. Crer em Deus não é temer. Temer não é ter medo. Temer é ter respeito. E se eu respeito, eu obedeço. Temer é até um pouco mais profundo do que isso. Mas fato é que aquela família, ela temia, e esse versículo fala, os que temem e fazem o que é direito, respeito e obediência. Às vezes nós reclamamos de nossa vida, como ela está, e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Estamos dentro da igreja e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Estamos dentro da nossa casa e fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Eu tenho certeza que algumas poucas pessoas, às vezes, ficam no mínimo assustadas com as palavras que eu solto aqui. Mas é engraçado que as palavras que soltamos aqui, pessoas fazem pior dentro dos lares dela. Sim, este lugar, agora nesse momento, se faz um lugar, vamos colocar assim, santo, separado, sim. Mas a primeira igreja nossa é a nossa casa, é o nosso lar. Ali se faz igreja porque não tem só uma pessoa ali, são algumas pessoas, alguns membros que se tornam um corpo de Cristo. Às vezes nós requeremos da igreja, e é só uma pequena pausa na mensagem, coisas que não fazemos dentro de casa. O que somos aqui, temos que ser em casa. O que somos na nossa casa, temos que ser no nosso trabalho. O que somos nos nossos trabalhos, temos que ser na escola.
O que somos na escola, temos que ser na rua, na academia, na praia, aonde quer que a gente esteja, nós temos que ser o exemplo de Cristo, ainda que limitados que somos. E nós começamos a reclamar de muitas coisas. Satanás, amados, ele é especialista em implantar mentiras. O tempo em todo, ele fica jogando coisas contra o ser humano. Você não presta, vai lá acabar com a sua vida. Se você se matar, você vai acabar com todo sufoco. Se você se matar, as pessoas vão ficar todas: ai, fui eu que fiz ele se matar. Se você se matar, você nunca mais vai sentir dor. Se você sair do emprego, vai ser melhor para você. Se você separar, vai ser a coisa mais legal que você vai fazer. Você vai dar o troco nele, você vai dar o troco nela. São mentiras, amados, que são plantadas todos os dias pelo inferno, de vários modos, para que a gente não viva a vida que Deus quer. Lembra o tema dessa noite? A sua vida é o que você faz dela. Quando eu comecei falando de Jesus, no início, é porque tudo que Jesus fez na cruz, tudo que precisava ser feito para que a humanidade, através dele, não só tivesse a salvação, mas uma vida plena, uma vida absoluta, uma vida bacana na terra, foi conquistada lá na cruz. A Bíblia diz que existe um terceiro céu. Eu não vou explicar isso aqui hoje, foi tema até de uma mensagem atrás. Mas imagine que nesse céu, e não esse céu que a gente vê, por causa da cruz, morte e ressurreição, nesse céu, tudo que eu preciso, tudo que você precisa está lá, já está lá. E o que a gente precisa para que essas coisas desçam do céu? Elas não precisam descer do céu, é você que tem que acessar o terceiro céu. E como acessamos o terceiro céu? Crendo não no que vemos, cremos naquilo que Deus, nosso Pai, prometeu. Porque se você for crer no que você vê, você vai falar que você é derrotado, que você não consegue, não passa num concurso, não tem um casamento que presta, não tem amizade que presta, não tem um trabalho que presta, não tem um salário que presta, não tem a saúde que presta. Nada presta para muita gente. São mentiras colocadas pelos nossos olhos e ouvidos e colocadas pelo maior estrategista de guerra que tem, que se chama diabo. Só que, e tem um só que aqui, bem grande, somos nós que decidimos que vida nós queremos. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele fez. Quando Jesus diz está consumado na cruz, Ele falou assim, ó, aqui eu paguei tudo. Não há mais dívida para a humanidade, para aquele que crê em mim. Não há mais dívida. Satanás não pode requerer mais nada. Não pode nada. E inclusive aquilo que ele roubou, como ele, Jesus, nós vamos falar disso domingo, comprou a nossa dívida, tudo que Satanás roubou ele tem que devolver. E a Bíblia é bem clara, tem que devolver 7 vezes tanto. 7 vezes mais. Só que também o reino de Deus é tomado das forças. É outro assunto. O que nós temos que compreender é que Deus, Ele não é um pai que cria filho mimado. Não cria filho mimado. Deus, Ele ensina as suas promessas. Deus ensina o trabalho. Deus ensina que temos disciplina. Deus ensina que nós temos que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não é com reclamação, não é com lamúria, não é com tristeza, é quando nós decidimos o que nós queremos em nossa vida. Eu não sei se estão prontos para ouvir, mas a nossa vida é do jeito que a gente quis que ela fosse. Não sei se está pronto para ouvir isso, mas essa é a única verdade que eu tenho para falar nessa noite. Ninguém está falando que a vida vai ser muito simples e que as vitórias virão de graça. Isso é impossível. Ah, mas o senhor não falou que na cruz ele deu tudo? A questão de ele ter dado tudo não quer dizer que ele também vai nos dar assim, então, filho, você não precisa orar, você não precisa ler Bíblia, você não precisa se posicionar, você não precisa. Do jeito que você chegou na igreja, todo estragado, você pode ficar, vou te abençoar do mesmo jeito. Não, irmão. Assim não dá. Porque nós chegamos em Cristo estragadinho, irmão. Cheio de manias, pecados. Muitos se vestem de uma maneira desonrosa, não só para os pais, mas para ela mesma. E principalmente para Deus. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela nunca pregou vestes. Nunca. E nunca vai pegar. Só que a Bíblia diz, vista-se decentemente. E quando não vestimos decentemente, nós acabamos fazendo com outras pessoas pecam.
Só que muitos acham que isso aí, não, está tudo bem, está tudo certo, isso não afeta absolutamente nada. E só que esse é um erro, porque nós estamos construindo uma vida que não imaginamos que nós queremos, porque nós não queremos. Porque qual é a mulher que quer ser olhada como se fosse aquela televisão de cachorro? Já viu televisão de cachorro, Mambete? E televisão de cachorro é aquele que vende assim um monte de frango, né? Que fica rodando, os cachorrinhos ficam ali, Porque quando vocês mulheres se dão o desrespeito de se vestir igual um frango assado, os homens vão te olhar igual um cachorro olha um frango assado. E eu tenho certeza que nenhuma de vocês, não estou falando que vocês fazem isso, tá? Estou falando das mulheres. E nenhuma mulher quer se ver assim. Só que se veste assim, é assim que vão ser vistas. A mesma coisa para o homem. Tenho certeza que todo mundo quer ser visto como homem, não como moleque. Mas se veste como moleque. E quer ser visto e lembrado como homem. Eu estou citando esses pequenos exemplos, que parecem ser muito pequeno, mas que dita exatamente que nós estamos fazendo a nossa vida como a gente quer. Às vezes a gente não quer, mas também não mudamos. Jesus, Ele quer mudar a nossa vida. Mas somos nós que teremos que nos esforçar para que isso mude. Quando nós nos convertemos, Jesus nos chama, é o nosso espírito, irmã Beth, que se converte. A carne, os hormônios não. Nunca vão se converter. Essa guerra será constante. E se você não se esforçar, não há mudança. Não existe mudança. Jesus não vai fazer isso, porque isso não faz parte dele. Isso faz parte de cada um de nós. E é por isso que a gente vê diferença de pessoas dentro da igreja. Eu me perguntei muitas das vezes. Eu falei, não é possível que Deus goste mais daquele irmão. O ser humano é isso, irmão. O ser humano, ele olha assim, tem carro, tem casa, agora tem Instagram, Face, TikTok. Olha lá, casal bonito, só sorri nas redes sociais. Nem sempre é assim, na maioria das vezes, na verdade, não é. Mas é isso que a gente quer ver. A gente se ilude com coisa que nem existe. Se a gente começar a se preocupar realmente com a nossa vida, como a Bíblia diz, para de olhar o cisco no olho do teu irmão e olha a trave que está no seu, realmente seríamos pessoas melhores. Realmente. Qual a vida que Jesus quer para mim e para você? Tem muitos versículos para falar, mas eu não vou realmente esgotar tudo isso, que seria realmente exaustivo. Mas em João 10:10, que eu gosto demais, tem uma pequena explicação. O ladrão só vem para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, a vida abundante, a vida plena. Há uma história aqui que não relata exatamente sobre Satanás, mas espiritualmente falando, sim, relata Satanás. E a palavra diz aqui que, agora voltando só para o lado espiritual, de que o diabo ele vem não para matar, roubar e destruir. Então quando você olhar para a sua vida, você tem que olhar em dois aspectos. Bom, sim, Satanás veio para roubar, matar e destruir. E você olha na sua vida, nas áreas da sua vida, e vê se está havendo destruição, roubo ou matança. Sonhos, saúde, família. Só que também você não pode olhar só para o diabo. Porque você tem que olhar se as atitudes que você está tendo também não pode estar ajudando Satanás a fazer o que ele veio para fazer. Gostamos de falar muito sobre finanças. Porque muita gente às vezes vem pedindo para que ajude em oração, porque o diabo está furioso, porque as finanças estão ali sendo corroídas por inferno. E ela já fala, sou dizimista, pastor, não falho. Sou ofertante, sou isso, sou aquilo outro. Aí você olha assim e fala, rapaz, não tem que falar para ela. Só tem uma pergunta. Você gasta mais do que você ganha? Então sabe o que é? Então, sei. Você acaba de achar que não é o diabo
E é você que está fazendo da sua vida como ela está agora. Eu dei esse exemplo de finanças, mas isso pode ser na esfera casamento, pode ser na esfera amizade, pode ser na esfera profissional, pode ser na esfera espiritual. Em todas as coisas, sim, vai ter as garras do inferno querendo matar, roubar, destruir, mas muitas das vezes tem ajuda nós, por nós não mudarmos o nosso comportamento, fala, atitudes, mudar o ambiente onde a gente frequenta. Muitas pessoas chegam até nós falando que não conseguem parar de pecar. Tem vários aspectos que a gente tem que analisar, é claro. Mas quando se trata de vícios, por exemplo, independente de qual vício seja, independente, chega a um ponto em que esse vício ele não é mais só espiritual. Ele se torna também algo químico. E quando eu falo químico, eu não estou falando, por exemplo, que é viciado em pornografia. Não tem química, você não fala assim que é uma droga. Mas o teu corpo liberou tanta dopamina, que o seu corpo não consegue mais ficar sem essa dopamina. E você não consegue mais largar a pornografia. E muitas pessoas, não que Deus não age, irmão. Já vi Deus agindo. Exemplo eu mesmo. Mas grande parte acha que se Deus não faz, ele não tem que recorrer a pessoas. E aí é um grande problema. A nossa vida, vou falar de novo, ela é o que nós fazemos dela. Se o diabo veio matar e roubar e destruir, em contrapartida, Jesus veio para que nós tenhamos uma vida abundante, além daquilo que nós precisamos aqui nessa terra, muito além do que precisamos. Essa é a promessa de Deus, nosso Pai, através do seu Filho Jesus, que veio aqui, ensinou, que foi torturado, crucificado, mas ao terceiro dia, que comemoramos hoje, Ele ressuscitou para que eu e você, a nossa casa, a nossa família, a nossa geração, tenha uma vida plena e absoluta. Sabe qual é o nosso problema? Eu tinha esse problema. Às vezes eu perguntava: poxa, se Ele prometeu uma vida abundante, e a palavra dele diz que a minha geração, se eu faço bem e me converto, a bênção do Senhor vai até a 1000ª geração, o que logo eu penso? Nunca mais vai dar errado. Não vou ter mais luta. Aí que você se engana, filho. Se fosse fácil assim, não precisava orar, não precisava vir na igreja direito, não precisava ler Bíblia, não, Ele nunca disse que não teria briga, Ele nunca disse que seríamos isentos de aflições, Ele nunca disse que seríamos isentos de tempos ruins, de tempestades. Irmãos, quando chove, chove para todo mundo. Se você fizer a sua casa no morro, você está correndo risco. Deus não vai livrar você porque você construiu uma casa no morro, num lugar que não poderia nem construir. Eu sei da classe social, não estou falando sobre isso, eu só estou querendo dizer que se a gente está passando por risco, estamos correndo risco, muitas das vezes nós assumimos esse risco. E se assumimos um risco, também assumimos o risco de desabar, de não desabar. Tem muita gente que acha que beber não é pecado, que falar palavrão não é pecado. A gente fala que é, mas as pessoas, não é. Tudo bem, continua assim. Só não pode reclamar da vida que tem depois. Por isso que a vida é sua, e você faz dela o que você quiser, só não pode reclamar do resultado final. Não podemos dizer que uma pessoa teve sorte pelo fato de ela ser ou estar feliz, saúde, vida boa, forte, ela nasceu de bem com a vida, ela nasceu, sabe, de uma forma diferente. Não tem nada a ver. Muitas pessoas falam isso. Essa pessoa já nasceu bem-aventurada. Essa pessoa, ela nasceu feliz já. Eu olho para ela, eu vejo a cara da felicidade. Ela tem sorte de ter o marido que tem. Ela tem sorte de ter a mulher que tem. Ela tem sorte de ter os filhos que tem. Ela tem sorte de ter o trabalho que tem. Ela tem sorte de ter o salário que tem. Irmão, não é sorte. Não é sorte. É que essas pessoas, com certeza, se elas são tudo isso que você vê, é porque Deus é o centro da vida delas. Mas elas, com certeza, não estão isentas das lutas.
Com certeza, para chegar na posição em que elas estão, tem luta. Talvez ela esteja feliz porque a felicidade dela não está no que ela tem, e sim no que o Senhor é. Que muitas pessoas acham, irmãos, eu sempre vou falar e vou repetir isso daqui. Eu olho para o nosso passado com Jesus, no início. Eu não vou falar que a gente era mais feliz, mas a gente era tão feliz quanto, com quase nada, e agora mais bem-aventurado. Qual é a diferença? Conforto. Porque Deus não compra, dinheiro compra cama boa, colchão bom, mas não compra um sono bom. Você pode ser muito bem feliz vindo e voltando de bicicleta ou a pé, mas a sua felicidade não vai estar em ter um carro zero, você pode ter certeza. Vai ter conforto, sim. Eu nunca vou esquecer, eu já falei aqui pelo menos umas 3, 4 vezes, eu acho. Nós pagávamos uma moto, a primeira moto que a gente teve, a gente pagou um consórciozinho da Honda, na CGzinha. E a gente estava vindo, aí no final do ano, contemplou, aí chegou uma cartinha da Honda. Aí estava escrito assim, abri o envelope, eu falei, nossa, o que é isso aqui? Eu falei, será que sorteou, né? Aí estava escrito assim, a sua felicidade chegou. Eu olhei para o pastor e falei, será que... Aí a gente começou a rir. Porque a gente sabia que a nossa felicidade não estava no veículo. Nossa felicidade, nossa alegria vem do Senhor. E os melhores momentos eram os momentos mais simples, irmão. Na simplicidade. Claro que com mais dinheiro, confortos e outras coisas mais. Mas felicidade não está exatamente ligado a isso. Eu quero ler com vocês um trecho de Isaías 53, desculpa. Versículo 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime algum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. E assim vai. Quem foi esse? Jesus. Acho que uns 400, 500, 600 anos antes de ele vir à terra. Olha só, para concluir, Gálatas 3,13. Concluir esse pensamento. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Bom, eu fiz questão de ler esse trecho, não porque hoje é considerado no Brasil a lembrança aí da Sexta da Paixão de Cristo, Sexta-feira Santa e outros nomes que colocam aí.
Mas para mostrar que quando ele fez isso na cruz, o que ele fez na cruz, dentre várias coisas? Enfermidades, maldições, pecados, dores de uma forma geral. A palavra diz que ele levou na cruz. E a palavra diz que todos que por meio dele agora creem, vão ter uma vida aqui abençoada na terra e ainda vão ter salvação. Está lá em João 3,16. Ele falou que todos que crescem nele vão ter uma vida abençoada na terra. E aí a gente olha para a nossa vida. E aí a gente começa a ver que nem tudo, ou quase tudo, não está acontecendo. Irmãos, nós andamos como escravos do pecado, uns 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 78 anos. E queremos que Cristo faça o que tudo que fizemos errado na vida inteira, de um dia para o outro se torne agora Alice no País das Maravilhas. Não tem isso. Não vai acontecer isso. As pessoas aceitam Jesus, e algumas delas, e é por isso que você tem que estar na escola de conhecimento, que vai ser bênção para você. Elas falam assim: nossa, depois que eu aceitei Jesus, eu achei que minha vida ia melhorar. Piorou. Não é que piorou, filho. É que antes você não viu o estrago que Satanás está fazendo. Agora seus olhos foram abertos, você pode ver tudo. Não piora não, só que agora você consegue ver. Então a percepção, ela é importante daquilo que nós vemos. A nossa vida, ela é de acordo com que o nosso coração, a Bíblia fala que ele é praticamente o filtro do nosso coração, os nossos olhos e ouvidos. É como se fosse o filtro. A Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, então tudo vai ser bom, mas se eles forem mal, tudo vai ser mal, Paulo. Tudo vai ser mal. Então você olha uma pessoa e você julga aquela pessoa vai ser mal. Irmão, quantas pessoas, muitas, perdi a conta, em âmbitos diferentes, não só religioso, igreja, como em qualquer âmbito, olhavam para mim e falavam assim: nossa, eu tinha outra aparência sua, eu pensei que você era metido, era bravo, era não sei o quê, e não tem nada a ver. Eu falei: pois é que eu não fico sorrindo para todo mundo, né, irmão? Imagina eu ficar sorrindo para todo mundo. Estranho, né? Hoje eu sou mais falante, mas eu era sempre muito sério. Não conheço a pessoa. Oi, tudo bem? Bom dia, que o Senhor te abençoe. Não, até queria ser assim, mas nem tanto. Não dá. E as pessoas que vão nos conhecendo vão ver como realmente nós somos. Fato é, voltando aqui para esses dois versículos que lemos, duas histórias diferentes, um do profeta, outro da carta de Paulo. É um relato verdadeiro, que diz que ele levou na cruz, ele se faz maldito. Muitos acreditam que por causa dessa passagem não existe maldição hereditária. Irmãos, não é que não existe maldição hereditária. Eu vou explicar bem simples aqui, muito bem simples. Os demônios que atuaram com seus bisavós, nos seus avós, nos seus pais, se ele não for cristão, você aceitou Jesus, então pronto, acabou. Aquela maldição, vamos pôr entre aspas, porque vocês já vão entender, entre aspas, ela acabou o efeito, porque Jesus levou na cruz do Calvário. Só que isso não quer dizer que o diabo não vai vir atormentar a sua vida, os mesmos que atormentaram os seus antepassados. Está escrito na Bíblia também essa parte. Em Mateus diz que de tempo em tempo ele volta para ver como está a casa. E se ele encontrar a casa limpa, porém vazia, ele pega 7 piores do que antes habitavam e voltam a tomar posse daquela casa. Como que não existe maldição? Ela foi quebrada, mas se o crente não orar, não vigiar, já era. Então a sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela é de acordo com o que nós fazemos. Se hoje a nossa vida não está legal, irmão, desculpa mais uma vez, eu sei que é ruim ouvir isso, mas uma boa porcentagem é nossa culpa. Não tudo, mas uma boa porcentagem é. E não tem como a gente se livrar disso. Sabe por que não? Porque você tem o livre-arbítrio de decidir. Por exemplo, se você quiser agora matar uma pessoa, de verdade,
se não houver um propósito soberano, quando eu falo soberania, eu falo assim, ó, Deus ele tem algo só para aquela pessoa ali. Por exemplo, Paulo, vamos pôr Paulo aqui. Paulo escreveu, abriu trocentas mil igrejas aí, a maior parte do Evangelho, Novo Testamento, ele que escreveu. Eu não acredito que ia ser outra pessoa, eu acredito que era Paulo. Então esse propósito sobre a vida de Paulo era soberano, tinha que acontecer. Mas se não houver uma soberania e você quiser matar alguém, como cristão, você vai matar. E Deus bem provavelmente não impeça. Se você quiser sair do seu emprego, não sei de que forma, vamos dizer de uma forma ruim, em algum aspecto, Deus não vai te impedir. Se o dia que você não quer vir na igreja, Deus te impede? Não. Se você quiser trair seu marido, trair sua esposa, trair seus filhos, Deus vai te impedir? Não. Se você quiser usar drogas, beber, se quiser matar, se matar, tem pastores que cometem suicídio, infelizmente. Deus não impediu. Por quê? Porque Deus é justo. Sendo Ele justo, Ele deixa você decidir que tipo de vida você quer. Agora, pergunta bem bobinha. Quantos querem ter uma vida abundante em Jesus? Então, todos. Só que querer não é poder, nesse caso. Porque não basta eu querer. Se eu não tomar atitude, eu vou ficar querendo. É igual as crianças brincam com docinho. Quer? Vai ficar querendo, porque ela não deu. Ou ela toma da mão da criança, ou ela não vai ganhar o doce. Ou você toma das mãos do inferno que te roubou a vida inteira, ou você não vai ter suas coisas de volta. Ninguém pode entrar na casa do valente sem antes amarrá-lo. A palavra que diz isso, se eu não me engano, está em Marcos 3,13. Então entenda, irmãos, que a nossa vida, ela é exatamente, não como Deus quer, porque Deus quer vida abundante aqui. Ele quer que nós vivamos uma vida abundante. O livre-arbítrio, ele revela a responsabilidade de cada um de nós. O livre-arbítrio, ele revela essa responsabilidade de cada um de nós, escolher a vida que nós gostaríamos de ter. Que vida eu quero ter? Por que eu falo isso, irmão? Vai vir a vontade de pecar. Você tem que escolher. Quero pecar ou não? Aí você vai falar assim para mim, pastor, eu não quero pecar, mas eu não aguentei. Irmãos, eu já trouxe uma mensagem sobre isso, e eu já pequei também, em aspectos diferentes, mas pequei. Quando que a gente peca? A gente fala que não aguenta, sim ou não? Sim ou não? A maioria das vezes a gente fala que não aguenta. É meia verdade. Porque isso é um termômetro de como nós estamos. Romanos 8,5 diz que se andamos conforme a nossa própria natureza humana, então o fruto que nós vamos colher é o fruto da nossa natureza humana. O problema é que a Bíblia diz que a nossa natureza humana é pecaminosa. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, segundo a sua palavra, então os frutos que nós vamos colher são os frutos segundo a palavra. E por que pecamos? Porque quem está dominando naquele momento é a natureza humana, não o Espírito em nós. Quem ganha a luta numa briga de dois leões, o bom e o mal, quem está mais forte. Então nós damos desculpa, todos nós, todos, daqui para baixo, damos desculpa de que não aguentamos, quando na verdade é porque temos alimentado mais o mau leão. Claro que não vamos aguentar. Mas aqueles que estão no Espírito, às vezes, querem, dar uma desculpa maior. Mas a Bíblia diz que Deus não deixa que a tentação seja maior do que eu e você possamos suportar. E mesmo quando ela vem, a palavra de Deus diz que Ele sempre vai dar uma porta de saída. Irmãos, é muito difícil a gente falar isso para nós. Porque quando você pega a história de José, ele foi tentado pela Miss Universo. Se for brincar, mais ou menos isso. O que ele fez? Ele falou assim, ela chegou perto dele, assim, foram muitos dias tentando ele. Quando ele viu que ele não ia aguentar, ele suportou todo dia. Não. A Bíblia não fala quantas vezes, mas foram muitas vezes. Ele não, e a Bíblia diz que ela era bonita. Irmão,
uma mulher bonita num lugar onde não tem mulher, até feia fica bonita. Mas a Bíblia diz que ela era bonita. E toma ele, não. Quando ele viu que não aguentava, ele correu. Temos corrido daquilo que a gente não pode suportar. A vida que a gente tem é a vida que a gente faz. Essa, infelizmente, é uma verdade que dói. Dói muito. Porque eu sei que eu poderia estar em lugares maiores e melhores, não menosprezando onde Deus tem nos colocado. Infelizmente, essa é uma boa parte da verdade nossa. Mas o lado bom é que sempre há esperança para aqueles que resolvem falar: não, chega, de hoje em diante eu vou enfrentar em nome de Jesus e não vou ser mais o que eu era. Não vou enfrentar, vou partir para cima. E quando eu não aguentar, eu vou correr. Eu vou fugir da aparência de mal. Nós não somos responsáveis, irmãos, pelos... Sabe, às vezes a gente põe desculpa nas pessoas. E é uma desculpa boa, Mambete. Porque a gente fala assim: eu sou responsável pela minha vida. Mas eu não sou responsável pela vida daquela pessoa. Ela me xingou. Ela mentiu. Ela falou calúnia sobre mim. Ela veio me bater. Sim, nós não somos responsáveis pela atitude daquela pessoa, mas somos responsáveis sobre o que nós vamos fazer a partir daquilo. E aí você decide qual o resultado quer ter. Porque é muito difícil, né, irmãos, quando uma pessoa vem e nos ofende. Você pode escolher ficar deprimido, ofendido, magoado, com raiva, ou chegar e falar assim, ó: assim como Cristo me perdoou, assim como Cristo te perdoou, eu te perdoo. Como que você vai viver? Cara, andando sobre as águas. E aquela pessoa, se ela não mudar, continuará pecando. Mas você? Ou passando pela prova, dando glória a Deus. Você escolhe. Ninguém está falando que é fácil. Mas sabe o que é incrível? As pessoas falam assim: ah, tá muito difícil com Jesus, vou largar ele. Ai, que estranho, cara. Era ruim sem Jesus. Aí veio as dificuldades com Jesus. Aí a pessoa fala: com Jesus, sem Jesus está ruim, vou ficar sem Jesus. É uma matemática estranha. Não consigo entender. A única lógica que vem na minha mente é: essa pessoa não conheceu Jesus ainda. Ela não sabe o que ela fez pela humanidade na cruz. Ela não entendeu ainda quem é Jesus. Nós não servimos a Jesus pelas coisas que Ele fez ou faz. Nós servimos porque entendemos que é só por meio dEle que seremos salvos e que Ele é nosso Redentor. Ponto. Porque querendo ou não querendo, todas as vitórias que nós precisamos foi dada na cruz. Lá está o melhor casamento, a melhor profissão, a melhor finança, a melhor saúde, as melhores amizades, o melhor ministério, está tudo lá. É só acessar. Você agora é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Então tudo que é dele é teu. Só que tem que acessar. Tem que ir lá. Tem que pegar o que é seu. Por isso que você olha para o lado e você vê um irmão mais abençoado do que o outro. Porque um foi, o outro não foi. Muitos de nós hoje talvez precise estar tomando uma decisão hoje. Talvez você precise decidir que tipo de vida você quer hoje. E você tem que escolher isso agora, de uma vez por todas, irmãos. Quero ler Deuteronômios 30:19. Nesse dia eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e morte,
entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Mas a decisão é individual. E precisamos tomar uma decisão. Aí você pode estar pensando, mas eu já decidi por Jesus, já me batizei. Então decida mudar. Decida envereçar. Fala assim, irmãos, se você for desistir, eu vou te dar um conselho. Pode desistir. Desista de ser fraco. É a única desistência que você pode ter, de ser fraco. Irmão, se vocês olham aqui, de repente você pode estar pensando, você está falando isso porque está tudo bem, você não conhece a minha vida e os detalhes dela. A minha alegria não está na minha vitória ou na minha derrota, a minha alegria está no Senhor. Talvez o que eu esteja passando hoje seja pior do que todos que estão passando aqui agora. Você não sabe. O modo de encarar é diferente. As lutas de hoje que eu tenho, e não é uma só, são algumas. Falei para minha esposa esses dias e continuo falando. Eu estou muito empolgado em ver como Deus vai resolver todas as coisas impossíveis que eu estou olhando para ela. Mas estou muito empolgado assim. Eu falo assim, caraca, eu quero ver. Será que ele vai abrir o mar vermelho? Será que ele vai derrubar as muralhas de Jericó? Será que ele vai me dar uma unção assim para me matar o Golias, arrebentar a boca do leão, destruir o urso? Eu não sei o que ele vai fazer, porque o que eu estou vendo é impossível. Então não quero olhar para aquilo, eu quero olhar para a promessa que Deus me disse que eu sou muito mais do que vencedor, porque Ele resolveu me amar. Eu estou empolgado, irmão. De verdade. Nunca fiquei empolgado com tanta luta, de ver elas caindo por terra. De verdade, estou falando sério. Porque se eu olhar para ela, eu vou falar, irmãos, toma meu lugar aí que estou indo embora, não aguento mais não. Se você olhar para a sua luta, irmão, você vai pôr a sua luta maior que o seu Deus. Isso praticamente é pecado. Porque servimos um Deus que faz o impossível. E se você vê a sua luta maior do que o Deus que você serve, talvez você não tenha entendido quem é Deus que você serve. Ninguém falou que seria fácil. Nunca teve essa palavra. E nunca falamos isso aqui também. A nossa vida é feita de decisões, amados, que nos levará ao nosso destino. Toda decisão leva a gente para um destino. No livro de Provérbios, capítulo 4, 23, uma passagem que eu gosto, poderia citar, como eu disse, várias, mas vou citar essa. E vou comparar ela com alguns versículos, só para não ficar essa. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É forte, não é, irmão? Sim ou não, igreja? A Bíblia está dizendo que a nossa vida, ela é dirigida conforme a gente pensa. Vem cá. Fala baixinho. Como você chegou hoje aqui na igreja? Cuidado, porque você chegou, porque você está pensando assim. Porque Deus não pensa isso a seu respeito. Deus pensa que você é mais que vencedor, filho. Deus pensa que Ele é seu Deus, que Ele é seu Pai. Deus pensa que Ele falou assim, ó, pode levantar 1000 do lado do meu filho, 10.000 ali do lado do meu filho, não vou deixar que nenhum mal aconteça. Sabe o que Ele pensa a seu respeito? Ainda que você ande, Juliana, pelo vale da sombra da morte, nenhum mal vai te acontecer. Ninguém vai te tocar. Ô David, se o inimigo vier por um caminho, meu pai, o seu pai vai fazer ele fugir por 7 caminhos. Sabe o que eu vejo? Ele despedaçando meus inimigos e pendurando eles assim por 7 caminhos. Sabe o que a palavra diz a seu respeito? Que Ele vai colocar a cabeça dos nossos inimigos numa mesa perante a gente. Sabe o que Deus falou sobre nós? Quando Ele age, ninguém na face da terra, nem no mundo espiritual, pode ir contra, pode fazer parar, pode fazer existir, pode fazer derrotar. Agindo Deus, quem impedirá? Esse é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. É assim que você tem que ver Ele em qualquer batalha. Eu sei que não é fácil, mas lute contra a sua mente. A sua mente define o seu destino. A sua mente define quem você é, ainda que momentaneamente.
Você tem que parar de achar que você é derrotado, irmão. Deus sabe que você vai pecar amanhã. Não é a respeito do que você vai pecar, é quantas vezes você vai se arrepender e se levantar, dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me faz novo, me dê força, Senhor, eu quero mudar. Ele quer ver isso em mim e em você. Ele quer ver você se levantando e vencendo. Ele quer ver você mudando de vida. Ele quer transformar a sua vida, transformar o seu lar, transformar a sua família. A gente brinca aqui, ele quer dar um novo marido, mas não é para você separar não, filho. É no mesmo homem. E uma nova mulher na mesma mulher, uma nova mãe com a mesma mãe, um novo pai no mesmo pai, porque Deus é um Deus de começos, recomeços, transformação. Esse é o nosso Deus. Só que a gente olha de forma errada, e aí a Bíblia diz que a nossa vida é a gente que faz ela. Temos o livre-arbítrio. Por último, Gálatas 6, 7 ao 9. Irmãos, para mim falar tudo que eu estou falando aqui hoje, foram mais de 20 anos de sofrimento. Muitas pessoas, eu sei porque o Espírito Santo está me falando que algumas pessoas pensaram: é fácil falar porque você não está pensando no que eu estou passando. É fácil falar porque não estão te perseguindo como me perseguem. Irmãos, não pensa assim não. Eu não sei quem é que está pensando, para mim não me importa. Eu quero trazer uma palavra para você de motivação, de certeza, de direcionamento. Se eu venci, você vai vencer. Se Cristo venceu, você vai vencer. É isso que importa, irmão. É isso que importa. Enquanto eu tinha muita mania de ficar comparando pessoas. Cara, para mim isso é pecado. Te faz pecar. Você é você, o outro é o outro. Simples assim. Gálatas 6. Caramba, onde eu estou aqui? Peraí. 6, do 7 ao 9. O abençoadão. Vai logo. Rapaz. Aí, do 7 ao 9. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Quem planta na carne, a colheita é destruição, a palavra diz. Quem planta no Espírito, a colheita é vida. Quem planta disciplina, colhe crescimento. Quem planta preguiça, colhe no mínimo estagnação. Para. Isso se não for para a derrota. Irmãos, é muito ruim acordar cedo, às vezes, na maioria das vezes. É muito ruim fazer dieta. É muito ruim fazer exercício. Às vezes é ruim orar. Às vezes é ruim jejuar. Às vezes é ruim ler a Bíblia. Você acha que eu tenho vontade de ler a Bíblia todo dia? Respondo para você. Eis que digo de mim mesmo: não. Você tem vontade de orar todo dia? Não. Você tem vontade de ir para a musculação todo dia, que é uma das coisas que eu mais gosto? Não. Você quer emagrecer? Quero. Você quer fazer dieta? Não, eu gosto de comer. Eu não gosto de fazer dieta. Mas não é sobre gostar. Adulto faz o que tem que ser feito. Criança faz o que quer. Onde você quer chegar? Qual vida que você quer ter? Não dá para fazer igual fazia antes. Sabe como eu falava antes? Eu nunca tive oportunidade
Mas se um dia eu tiver, mentira. Todos nós tivemos uma oportunidade. Você pode falar que a sua talvez não foi tão grande quanto a do outro. Mas posso falar uma verdade bíblica para você, que está escrito lá em Mateus capítulo 25, o verso eu não lembro, mas fala sobre os 10 talentos, sobre os talentos, aliás. A cada um Deus, vou pôr Deus aqui, é uma história, mas quer dizer isso. A cada um Deus deu conforme a sua capacidade de desenvolver, de criar, de ousar. Deu conforme a capacidade. Se não desenvolvemos a capacidade, seja espiritual ou física, ficamos limitados. Parece absurdo o que eu vou falar, né? Que no filme do Robin Hood, que eu não sabia a militância do inferno, mas tudo bem. Eu gostava do filme, depois que eu descobri isso, falei assim, porcaria de filme que eu assistir. Mas ok. Mas no reino de Deus é estranho. Porque Deus diz assim, que Ele tira do que tem menos e dá para o que tem mais. Quando o que tem menos, não dá valor àquilo que ele tem. Está escrito lá na parábola dos talentos. Não, Ele tira. Ele pegou do que tinha menos e falou assim, vaza, dá para aquele que tem mais, dá para aquele que cuidou, dá para aquele que exerceu, dá para aquele que trabalhou, dá para aquele que foi disciplinado, dá para aquele que ele se ousou, e você que escondeu o que eu tinha te dado, vai embora. Literalmente ele falou, vai para o inferno. Está lá, só você ler. Eu não queria falar isso, mas você lê lá, porque o tema não tem nada a ver com isso. Mas é estranho, né? É estranho. Mas Deus, Ele ama assim pessoas que realmente não ligam para a própria vida. Querem ser meus discípulos? Negue-se a si mesmo, morra todo dia, larga tudo que você tem e venha após mim. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Jesus. Está doendo, é para você ficar melhor. Estou sofrendo, vai dar certo, você vai melhorar. Parece que eu estou na cruz, também passei por lá, eu venci, você vai vencer. Não é sobre nós, irmãos, é sobre Jesus. E já que é sobre Ele, aplauda Ele.